O patriarcado consiste no modo de organização social em que são os homens os detentores do poder. Este consiste num sistema que tem como fundamento uma cultura, estruturas e relações que favorecem os homens. Agora, é importante ressaltar que este não é qualquer homem. Isso se aplica principalmente ao homem branco, heterossexual e cisgênero. Em uma sociedade em que o patriarcado impera, a prevalência são de relações de poder em que a dominação masculina sobre as mulheres e todos os demais sujeitos que não se encaixam com o padrão dito normatismo de gênero, raça e orientação sexual. Esses homens que detêm o poder usam deste para ter o controle sobre as mulheres. Um olhar atento à história social traz à tona o modo como a camada masculina da sociedade sempre usufruiu de poder e como eles são responsáveis pela construção do mundo tal como nós o conhecemos. Olhando os registros históricos, fica evidente qual é o gênero que sempre teve o protagonismo das situações. Isso porque as mulheres foram, de modo sistemático, cortadas dos processos históricos, na maioria das vezes, ou então consideradas como meros objetos ilustrativos. No patriarcado, os homens gozam de privilégios e detêm o poder econômico, político e social. São eles que possuem as melhores oportunidades na sociedade, enquanto as mulheres não gozam dos mesmos direitos e privilégios que os homens e, além disso, precisam cumprir com várias obrigações que são vistas como coisa de mulher. Como perceber no dia a dia a vigência do sistema patriarcal? Basta perceber nas relações sociais como se dão, como os homens são tratados, como sujeitos dotados da capacidade de conduzir todas as questões políticas, econômicas e sociais, como se somente eles fossem capazes de tomar as melhores decisões. O trabalho doméstico, mesmo essencial, é considerado inferior e, por isso, não é remunerado ou é mal remunerado. Cargos de liderança e decisão, por vezes, são considerados incompatíveis com o ser feminino. Quando falamos de política, as mulheres estão subrepresentadas, têm remuneração menor, sofrem mais assédio e estão mais vulneráveis ao desemprego. Conforme o IBGE, em 2017, as mulheres brasileiras ganhavam, em média, 24% a menos que os homens e eram mais afetadas pelo desemprego do que os homens. Quando as pesquisas são estratificadas entre mulheres brancas e negras, observa-se que entre estas, a taxa de desemprego é ainda maior em mulheres negras com relação às brancas. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas constatou que a maternidade é um dos principais motivos de discriminação sofrida por mulheres no mercado de trabalho. A pesquisa, que acompanhou a licença maternidade de um grande grupo de mulheres entre 2009 e 2012, apontou que metade delas foi demitida no período de até 2 anos após tirarem a licença. Precisamos lembrar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país do mundo em número de feminicídios. A violência de gênero atinge massivamente as mulheres. Isso porque a ideia da mulher como submissa ao homem ainda persiste no imaginário social. Desse modo, espera-se delas que se comportem segundo os interesses e vontades masculinas, e o descumprimento dessa norma pode implicar em consequências nocivas e que arriscam a vida das mulheres. O machismo emerge nesse cenário e são as crenças e práticas sociais que evidenciam como, culturalmente, se tem essa concepção do poder masculino. É a convicção na superioridade inerente ao sexo masculino sobre o feminino, a ideia da dominação masculina como verdade absoluta.